Zacarias capítulo 12, verso 10. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para mim a quem traspassaram, pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Por favor, saltem comigo para o capítulo 13, verso 1. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza. Podemos nos assentar, por favor. Eu chamo a sua atenção para que não tire os olhos das páginas da Bíblia Sagrada agora. Se vocês observarem este versículo mais uma vez, com bastante atenção, vão perceber uma curiosa mudança de pessoa. Primeiro diz: olharão para mim. Preste bem atenção a isso: olharão para mim. Depois está escrito: pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Olharão para mim, pranteá-lo-ão, chorarão por ele. Parece uma estranha confusão de pessoas envolvidas nesse texto. Nós encontramos aqui unidade e diferenciação. Aqui presente no capítulo 12 e no capítulo 13, nós encontramos a manifestação de Deus em mais de uma pessoa. Aqui encontramos a manifestação de Deus na Trindade Santa, na Trindade Divina. Porque no início do capítulo 12, no verso 1, está escrito que quem fala é Jeová, quem fala é o Senhor dos Exércitos. Então no capítulo 12, quem fala é o Pai, é Jeová, é o Senhor. Mas no versículo 10 está escrito que olharão para mim. E agora depois está escrito pranteá-lo-ão, está apontando para a pessoa de Jesus, chorarão por ele. Esse é um versículo profético e fala a respeito da vinda de Jesus Cristo para o povo e para a nação de Israel, quando Israel, a nação inteira, há de ver aquele a quem eles traspassaram e crucificaram. E eles estarão vivendo um momento como nação de profunda angústia, num beco sem saída. E então haverá a manifestação de Jesus Cristo com poder e glória para livrá-los da opressão do anticristo. Agora é interessante isso tudo, porque aqui nesse mesmo texto, nós encontramos escrito claramente, e isso é muito bonito, está escrito aqui no capítulo 13, no verso 1, fala de uma fonte aberta para a purificação. Mas ainda no versículo 10 está escrito: derramarei o Espírito de graça. Derramarei o Espírito de graça. Então veja a manifestação da Trindade aqui permeando esse capítulo. Começa Jeová, o Pai, falando, depois olharão para mim, depois aponta para o que foi crucificado, vão pranteá-lo, vão chorar por ele. Mas agora não se trata só do Pai e do Filho, ele derramará também o Espírito da graça. O Espírito Santo também está aqui presente. Portanto, bem claro para quem quer ver aqui já no Antigo Testamento a manifestação da Trindade Divina, da Santíssima Trindade: o Pai, o Filho, o Espírito Santo. O Pai pronunciando uma sentença, dando uma declaração: olharão para mim, o Filho traspassado e o Espírito como graça derramada nos nossos corações. Quantos podem dizer amém? Amém. Agora Deus diz: derramarei o Espírito da graça. Bendito seja Deus, eu derramarei o Espírito da graça. A salvação, ela vem pela influência do Espírito Santo. Se o Espírito de graça não for derramado, ninguém se converterá. Se o Espírito de graça não for derramado, ninguém chegará ao arrependimento. Se o Espírito de graça não for derramado, os nossos corações não estarão sensíveis para ouvir o falar de Deus. Se o Espírito de graça não for derramado, a Bíblia será um livro enfadonho para se ler. Se o Espírito de graça não for derramado, a oração será exaustiva, cansativa. Se o Espírito de graça não for derramado,
O culto será uma obrigação religiosa, uma rotina destrutiva até para a nossa vida espiritual. Irmãos, eu glorifico a Deus, porque tudo nessa dispensação está nas mãos do Espírito Santo. Eu glorifico o Senhor, porque tudo agora depende do Espírito Santo. O Pai planejou a salvação, o Filho executou um projeto do coração do Pai, mas é o Espírito Santo que aplica aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário no nosso coração. Quantos querem glorificar a Deus pelo Espírito Santo? Quantos precisam desse derramamento de graça no coração nessa noite? É a graça que vai te renovar, é a graça que vai te ensinar, é a graça que vai te conferir virtude, é a graça que te dará poder, é a graça que vai te revigorar, é a graça que vai te levantar, é a graça que vai abrir as portas, é a graça que vai se manifestar e vai trazer a solução para a sua vida. Derramarei o Espírito de graça. Aleluia, derramarei o Espírito de graça. Ó Deus, derrama o Espírito de graça sobre o ministério da tua igreja. Derrama o Espírito de graça sobre o coral quando ele for cantar. Derrama o Espírito de graça sobre o pastor quando ele for pregar. Derrama o Espírito de graça sobre a missionária quando ela for orar. Derrama o Espírito de graça sobre os nossos filhos. Derrama o Espírito de graça na nossa casa. Derrama o Espírito de graça na tua igreja. Derramarei o Espírito da graça. Aleluia. Aleluia. Derramarei o Espírito de graça e derramarei o Espírito de súplicas. Oh, a graça de Deus é tremenda, mais profunda que os vagalhões do mar. A graça de Deus se estende mais alto que os céus. A graça de Deus é o que nós precisamos nesta noite. Paulo, a minha graça te basta. Agora veja, a salvação vem pela influência do Espírito Santo de Deus. Carne e sangue jamais te trariam a esse lugar. Eu encontro pessoas que dizem: eu preciso de um toque de Deus para me ter certeza. Quem está pedindo um toque de Deus é porque já recebeu esse toque. Porque é esse toque de Deus que nos dá fome e sede de justiça. É esse toque de Deus que nos desperta para buscarmos as coisas espirituais. É esse toque de Deus quem nos revela Jesus Cristo. E isso vem quando o Espírito de graça é derramado nos nossos corações. Aleluia! Glória a Deus. Então a salvação vem por isso. Você está aqui hoje, glória a Deus. Tenha certeza que você está aqui hoje, apesar das lutas, das dificuldades, das provações, das vicissitudes, apesar dos infortúnios que têm acontecido em sua vida, apesar das batalhas que você está enfrentando, você conseguiu chegar até aqui para receber essa palavra da parte de Deus. Deus está dizendo: minha filha, meu filho, segura firme, porque o teu socorro já vem a caminho. Eu estarei derramando o Espírito de graça e de súplica sobre a tua vida. Agora a salvação, portanto, senhoras e senhores, a salvação, ninguém se engane, não é produzida somente pela consciência, porque se a consciência do ser humano não for iluminada pela palavra, ela não será um guia seguro. A salvação não é produzida pelo esforço humano. A Bíblia Sagrada diz que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, e no capítulo 1 de João diz que não nascemos da carne, nem do sangue, nem da vontade do homem. Isto é obra de Deus. Tua presença aqui hoje é obra de Deus. Deus está neste negócio. A salvação não é produzida só por consciência, não é produzida por esforço humano, não é produzida por penitências, não é produzida por mortificações, não é produzida por sacramentos, por indulgências, por produções artísticas e musicais. Em Zacarias capítulo 4, verso 6 deste mesmo livro, pela boca do mesmo profeta, está escrito: não é por força, não é por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Não é a força do teu braço que vai te alcançar vitória, é o Espírito de Deus.
Deus diz: olha, não será pela tua inteligência, não será pela tua capacidade, não será pela tua determinação, será pelo meu Espírito, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Salvação, portanto, é um dom da graça. Derramarei. E eu louvo a Deus porque Deus não trabalha com conta-gota nem com medidas homeopáticas. Aleluia! Deus é pródigo em dar, Deus é abundante em dar. Ele é um rei sentado num trono de majestade, sobrevestido de glória e de luz. E Ele tem prazer de ver os seus servos entrarem no seu palácio, chegarem diante dEle, e Ele tem prazer de distribuir suas bênçãos. Ele derrama. Oh, preste atenção, até agora a tua vida tem sido assim, como está amarrada como num torniquete, mas em nome de Jesus, essas comportas vão se abrir. Em nome de Jesus eu declaro que as janelas dos céus vão se abrir, e quando Deus mandar, não vai ser gotinha não, vai ser aguaceiro, vai ser chuvarada, vai ser dilúvio. Deus vai derramar. Eu creio. Nós nos movemos nessa fé, e é nessa fé que nós vamos alcançar vitória, rompendo em fé. E se as águas não se abrirem, em nome de Jesus, nós seremos os terceiros a caminhar sobre elas, junto com Pedro e com Jesus. Nós vamos caminhar sobre as águas. É dom da graça, derramarei. Oh, glória! E quando Ele derrama, o entendimento é esclarecido, e quando Ele derrama, o espírito é recriado, e quando Ele derrama, o coração é renovado, e quando Ele derrama, as forças são revigoradas. Eu derramarei saúde sobre a tua vida, eu abrirei janelas dos céus e derramarei bênçãos financeiras sobre a tua vida, mas sobretudo eu abrirei as comportas dos céus e eu derramarei bênçãos espirituais sobre ti. Eu derramarei, diz o Senhor. Diga para quem está do seu lado, assim, falando em língua mesmo, manda ele interpretar. Diz assim: te vira, interpreta. Oh, glória, aleluia. Diga então em português mesmo: Deus vai derramar. Deus vai derramar. Oh, glória, aleluia. Oh, glória. No entanto, outro dia eu falei aqui que eu acho que a razão pela qual Deus não faz milagres todo dia, tem gente que quer milagre todo dia, não é assim, irmãos. A própria palavra milagre já nos leva a refletir que são momentos especiais em que Deus intervém nas leis e no andamento natural das coisas, aí acontece o milagre. E eu acho que se Deus fizesse milagre todo dia, nós íamos ficar preguiçosos. Deus quer que a gente aprenda a plantar. Eu acho bonito o povo de Israel quando saiu do Egito, lembram? Eles saíram pelo deserto e diz a Bíblia que o deserto foi lugar de providência, o deserto foi lugar de milagre, o deserto foi lugar onde aquele povo passou a conhecer a Deus, o deserto foi lugar onde rocha deu água, o deserto foi lugar onde havia coluna de fogo de noite e nuvem protegendo de dia, o deserto foi lugar onde o anjo de Jeová ia diante dos arraiais de Israel, o exército foi lugar onde o maná caía todo dia. 40 anos no deserto comendo maná, providência pura de Jeová. Mas quando entraram na terra prometida, chegaram à beirada de Canaã, acabou o maná. Há o tempo do maná e há o tempo do trigo. Há o tempo do maná e há o tempo do trigo. Enquanto estavam no deserto, Deus mandava maná, mas quando chegaram na promessa, disse: agora vocês vão plantar. Lembra de Gideão que estava malhando trigo? Acabou o maná, agora vocês vão aprender. Está aí, eu estou dando a terra. Chegou a hora de vocês trabalharem um pouquinho. Tem gente que está de braços cruzados esperando o quê? Como dizia o cantor popular antigamente: está com a boca escancarada, cheia de dente. Alguns já perderam até os dentes esperando a morte chegar. Não é assim não, irmãos. Há algo que Deus nos chama para fazer. Isso é uma avenida de mão dupla. Deus diz tantas vezes na Bíblia: esforça-te, eu serei contigo. Deus vai abençoar o seu esforço. Vamos orar, mas vamos vigiar. Jesus disse: orai, pedi e batei. Orar eu posso ficar numa atitude passiva, pedir e bater são ações. Deus espera uma ação nossa.
Eu quero passar no vestibular sem estudar. Você não vai passar nunca. Deus não patrocina responsabilidade e preguiça de ninguém. Estude que Deus vai abrir seu entendimento. Estude que na hora certa Deus vai trazer à tona tudo aquilo que está guardado. Tem até pregador irresponsável que não estuda a Bíblia, não se dedica, não lê, não busca revelação, não paga preço, não faz um esboço, não faz um estudo. Não, quando eu chegar no púlpito Deus vai me dar a palavra. Está dizendo na Bíblia, ninguém se preocupa com o que falar, que naquela hora Deus vai dar a palavra. Preste bem atenção ao contexto. Jesus disse que isso ia acontecer quando o povo dele fosse perseguido e fosse levado aos tribunais. Naquele momento ele daria palavra. Isso não é palavra para púlpito, não, é para barra de tribunal. Para o púlpito eu vou orar, eu vou pagar preço, vou buscar revelação, vou atrás dos mistérios, vou na despensa de Deus para poder ter como alimentar o rebanho. Então Deus está dizendo: derramarei, é dom de graça, derramarei. Mas o povo de Deus pode e deve orar, porque ele diz: derramarei o espírito de graça e de súplica. Irmãos, nós estamos débeis na oração. Alguns estão orando bastante, eu louvo a Deus por isso, mas nem todos estão orando quanto poderiam e deveriam. Precisamos orar mais. Deus está te dando a dica, Deus está te dando a chave do poder, da vitória. Dobra o joelho para ver milagre de Deus. Derramarei espírito de graça e de súplica. Suplica pelos teus filhos. Eu acho lindo, tem muita gente que está naquela de descanso, está na época só não maná, né? Maná, estou esperando maná, não, irmãos. Estamos na época do trigo também. Olha o que diz a Bíblia em Lamentações: levanta-te, clama de noite, no princípio das vigílias, derrama o teu coração. Enquanto Deus derrama do alto o seu espírito, tu derramas daqui de baixo o teu coração na presença dele. Derrama o teu coração como água perante o Senhor. Levanta a ele as tuas mãos pela vida dos teus filhinhos que desfalecem de fome à entrada de todas as ruas. Derrama teu coração. Derramarei o espírito de graça. Segunda coisa que eu gostaria de chamar a sua atenção é que a salvação vem pelo olhar para Jesus. Olharão para mim a quem traspassaram. O que vemos quando olhamos para Jesus? Jesus está dizendo: olharão para mim a quem traspassaram. Repito, o que eu vejo quando eu olho para Jesus? Primeiro lugar, o que eu vejo? Eu vejo o ódio do pecado contra a pureza. O ódio do pecado contra a pureza. O ódio do pecado contra a santidade. Nós não temos menor culpa do que os romanos. Nós não temos menor culpa do que os judeus. Porque em Romanos 3,23 diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Lembre-se que Jesus na cruz disse: perdoa porque eles não sabem o que fazem. Irmãos, o perdão é para quem não sabe o que faz. Porque diz a Bíblia que se pecarmos consciente, voluntariamente, depois de termos o conhecimento da verdade, qual é o sacrifício que resta pelos pecados? Se calcarmos aos pés o sangue da eterna e nova aliança, se ultrajarmos e profanarmos o Espírito da graça e o sangue de Jesus, quando eu olho para o Cristo traspassado, eu vejo ali o preço que Ele teve que pagar pelos meus pecados. Alô? Segundo lugar, quando eu olho para o Cristo traspassado, eu não olho nunca para a porta, eu olho para o Cristo traspassado, porque Ele é a porta. Quando isso acontece, eu vejo a aversão da humanidade a Deus. Eu vejo a aversão da humanidade a Deus. Por que será, eu repito, falei isso aqui antes de gravarmos essa fita, por que será que pessoas desse mundo falam com tanta liberdade e fluência acerca de Deus, mas Jesus causa constrangimento? Por que será que numa roda social pode-se falar de Confúcio, de Buda, de Maomé, de Zaratustra? Pode-se falar de Lao Tse, mas se fala de Jesus, causa um mal-estar? Sabe por que Jesus é o grande divisor das águas? Jesus é que faz diferença. Isso é tremendo. Então, quando eu olho para o Cristo traspassado, eu vejo a aversão da humanidade a Deus.
Em terceiro lugar, quando eu olho para o Cristo traspassado, eu vejo a gravidade e o tamanho do nosso pecado. A gravidade e o tamanho do nosso pecado. Gravidade, que levou Jesus à morte. Tamanho, só um sacrifício infinito poderia expiar a nossa culpa. Vejam dois aspectos importantes ainda no que nós lemos aqui, nessa declaração. Está escrito no capítulo 10: pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Jesus, no mesmo versículo, é chamado de unigênito, e no mesmo versículo é tratado pelo termo primogênito. Aqui encontramos duas coisas lindas. Em relação a Deus, Jesus Cristo é único, é unigênito, é incriado, é luz de luz, verdade de verdade, não teve princípio nem fim de dias, é autoexistente. Jesus é o unigênito Filho de Deus. Em termos de natureza e geração eterna, só existe Jesus. Eu costumo dizer que Deus tem algumas categorias de filhos. Primeiro, Deus tem filhos de criação, e esses filhos de criação são os anjos. Deus tem filhos de formação, e esses filhos de formação são Adão e Eva. Deus tem filhos de eleição, e esses filhos de eleição constituem-se na nação de Israel. Deus tem filhos de adoção, e esses filhos de adoção somos nós que fazemos parte da igreja. Mas Deus tem um único filho de geração eterna, e esse único filho é Jesus Cristo nosso Senhor. Ele é chamado em João 3,16: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho primogênito. Não, ele deu o seu filho unigênito. Agora, várias vezes a Bíblia Sagrada diz, e Paulo trata disso, que Jesus Cristo é o primogênito da criação. E quando a Bíblia fala de Jesus como primogênito da criação, certamente não está tratando da sua geração eterna nem do Cristo, está tratando do Jesus histórico e não do Cristo teológico. Está tratando do Jesus temporal e não do Cristo eterno. Está tratando do Jesus que teve começo de dias e fim de dias aqui, nesta terra, em 33 anos, e não do Cristo eterno que vive e é o mesmo de eternidade a eternidade. Então, quando a Bíblia diz que Jesus é o primogênito, está dizendo que na nova criação dos homens recriados, Jesus Cristo é o primeiro. É nesse sentido. Jesus Cristo é o pioneiro no novo e vivo caminho. Ele é o caminho e o pioneiro no caminho. Nesse sentido, ele é o primogênito. Humanamente falando, ele é o primogênito da nova criação, da nova humanidade, o protótipo do homem ideal, do homem universal. Mas tratando do Cristo eterno, ele é o unigênito Filho de Deus, único e excepcional. Quantos podem dizer amém? Então a palavra diz que olharemos para Jesus, olharão para Cristo a quem traspassaram. Depois está escrito em terceiro lugar: o que devemos fazer diante do que ouvimos? Está escrito prantear e chorar, mas sobretudo mudar. Mas coloque os seus olhos ainda nessa página de Zacarias, por favor, e olhe comigo, e vocês que estão a ouvir esta fita, olhe comigo o capítulo 12, verso 1. Capítulo 12, verso 1. Quantos se encontraram, digam amém. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Fala o Senhor, o que estendeu o céu, fundou a terra e formou o espírito do homem que nele está. O homem individual, individualmente eu tenho que chegar diante de Deus e confessar o meu arrependimento. Minha relação com Deus não tem nada a ver com a relação da minha esposa com Deus, dos meus filhos com Deus, é pessoal. A minha chamada é pessoal, a minha salvação é pessoal, a minha responsabilidade é pessoal. Por isso que eu não admito desculpa de eu não posso ficar na igreja por causa de mamãe, por causa de papai, por causa do titi, por causa da titia. Paulo diz que cada um de nós vai comparecer perante o tribunal de Cristo para prestar contas pelo que você fez e nunca prestar contas pela vida dos outros. Então olha o que está escrito. Em primeiro lugar, Deus espera que haja arrependimento do ser humano individual. Segundo lugar, veja o versículo 12. 12. A terra pranteará
cada família à parte. Você está vendo que lindo isso? Cada família à parte. Ou seja, Deus quer derramar o espírito de graça e de súplica sobre sua vida. Ele quer operar na sua vida, mas Ele quer operar também e derramar o espírito de graça e de súplica sobre a sua família. E Ele diz: cada família a terra pranteará, cada família à parte. Bendito seja Deus. Oh, glória a Deus. Oh, glória. Vamos lutar pelos nossos filhos, vamos estimular nossos filhos, vamos orar por eles. Faz uma visitinha na cama dos teus filhos quando eles estiverem dormindo, ou então vai na porta do quarto e passa assim a mão por cima e diz: Jesus, derrama aqui o espírito de graça. Aleluia. Tem muito pai e mãe reclamando de atitudes e ações dos filhos, mas não tem orado pelos filhos como deveriam. E o diabo está aí, e o ladrão quer roubar, e quer matar, e quer destruir, e nós precisamos orar pelos nossos filhos, cada família à parte. O homem deve mudar, as famílias devem mudar. Terceiro, Zacarias 12:12, isso é lindo. A terra pranteará, a terra pranteará, a terra pranteará, toda a terra deverá se arrepender. Se houver uma mudança em mim, haverá na minha família. E quando as minhas famílias começarem a mudar, a minha comunidade vai começar a mudar, e a sociedade vai receber a influência de famílias estabilizadas, cristãs, convertidas, que têm o temor de Deus, e a nação será bem-aventurada se as famílias forem bem-aventuradas. Amém? Zacarias capítulo 13, verso 1. Vamos dar um pulo para o próximo capítulo. É lindo esses capítulos, né? São lindos esses capítulos. Você já viu que coisa linda? Tem gente que não gosta de ler o Antigo Testamento, né? Você viu como tem coisas lindas no Antigo Testamento? Eu amo pregar no Antigo Testamento. Prego mais no Antigo do que no Novo, porque o Novo está lá embutido dentro do Antigo, é só saber descobrir. Então veja no capítulo 13, verso 1, que coisa belíssima que nós encontramos aqui. Lindo ver vocês conferindo na Bíblia, viu que isso é lindo. Naquele dia haverá uma fonte aberta. Alô? Oh, glória. Fonte aberta, fonte aberta, fonte aberta, fonte aberta. Diga para quem está do seu lado: haverá fonte aberta. Aleimana subnegaxéria. Haverá fonte aberta para a casa de Davi. Coloque o nome da sua casa aí agora. Naquele dia haverá fonte aberta para a casa. Diga o nome da sua casa: para a minha casa, para a casa da pastora Damares, para a casa do pastor Dax, para a casa do evangelista João Luiz, para a casa da missionária Fátima. Haverá uma fonte aberta para a minha casa também. Areimas. Haverá uma fonte aberta para a casa de Davi. Vocês estão sentindo este gozo do Espírito Santo? Está maravilhoso, não está? Maravilhoso esse gozo do Espírito, por isso vocês ficam sorrindo. Aleluia, aleluia. E para os habitantes de Jerusalém: ó Deus, eu quero fonte aberta para a minha casa, e eu quero fonte aberta para toda Brasília, para todo o DF, para remover pecados e impureza, e que toda micarecandanga do inferno caia por terra. Arama! Oh, e que Deus abra a fonte, abra a fonte, abra a fonte, abra a fonte. Hoje saiu na televisão, hein? Morreram não sei quantos aí na micarecandanga. Foi. Mas na Marcha para Jesus nós recebemos um relatório ontem no Conselho de Pastores. 100.000 pessoas marcharam para Jesus. Nenhum morto, nenhum ferido, nenhum atendimento médico, nenhum. Oh, glória! Deus está dizendo: haverá fonte aberta. Oh, glória, aleluia. Oh, haverá fonte aberta. Agora preste atenção, que coisa linda. Guarde isto. O arrependimento do capítulo 12 prepara o caminho e nos leva à fonte aberta do capítulo 13.
O arrependimento do capítulo 12 nos leva à fonte aberta do capítulo 13. É chegar hoje diante de Deus e dizer: ó Deus, me perdoa, porque eu tenho brincado com a igreja, eu tenho sido só um religioso. Ah Deus, qualquer cansaçozinho eu já não leio tua palavra, não vou para os cultos, tenho faltado, não tenho tido compromisso com a minha igreja. Ah Deus, eu me arrependo hoje. Oh Pai, eu não tenho amado a tua palavra. Pai, eu não tenho lido, eu tenho sido negligente. Pai, eu tenho sonegado ofertas e dízimos quando tua obra tanto precisa. Ah Pai, eu tenho estado fechado no meu egoísmo quando há um mundo inteiro precisando de ti. Meu Pai, eu tenho estado tão preocupado comigo mesmo quando eu deveria estar preocupado com a tua obra. Eu estou buscando acréscimos e negócios quando eu deveria estar envolvido com o teu reino e com a tua obra. Pai, me perdoa. Aí a fonte vai se abrir. A fonte vai se abrir. Alô? Oh glória, todos precisam vir à fonte. Vem à fonte. Esta é a fonte da juventude, esta é a fonte do poder, esta é a fonte da glória e da graça de Deus. Vem à fonte. Que fazer? Prantear, chorar, mudar, vir à fonte. Terceiro lugar, 13:2. Isso é lindo. Acontecerá naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que eliminarei da terra os nomes dos ídolos. Oh, Maranata, venha esse dia rapidinho, Jesus. Eliminarei da terra os nomes dos ídolos, e deles não haverá mais memória, e também removerei da terra os profetas e o espírito imundo. Preste atenção, porque isso aqui é profético, fala tudo a respeito dos dias do retorno de Cristo para Israel. Quando Deus está dizendo, mas há uma aplicação nossa, é profético, mas tem uma pertinência muito grande em relação à nossa experiência hoje. Aqueles que vêm à fonte podem ter certeza, quem vem à fonte e bebe dessa fonte, abandona os ídolos, deixa de lado os profetas que não têm pregado a autêntica palavra de Deus, e abandonam todos os pactos feitos com os espíritos imundos. O que Deus está dizendo, e Ele fala claramente a respeito do espírito imundo, e essa é uma referência ao anticristo. Deus está dizendo: olha, eu vou fazer algo na terra, eu vou eliminar os ídolos, eu vou dar cabo dos profetas falsos, e eu vou remover o espírito imundo. A Bíblia diz que o anticristo será destruído pelo sopro da boca de Jesus. Aleluia! Mas não estamos sendo do aspecto profético, estamos tratando de como isso pode ser referente à prática da nossa vida hoje. Ou seja, quem vai à fonte de Davi, quem vai à fonte da salvação, quem vai à fonte da palavra, quem vai à fonte que é Cristo, vai romper com os ídolos, vai romper com os ensinamentos falsos da palavra, vai romper com o espírito imundo e vai desejar o espírito de santidade e de consagração na sua vida. Alô? Diga para quem está ao seu lado: eu desejo o espírito de santidade em minha vida. Oh glória, oh glória. Que mais eu devo fazer? Prantear, chorar e mudar. Vir à fonte, olhar para Ele, autor e consumador da fé. Abandonar os ídolos mortos, profetas que não pregam a autêntica palavra e o espírito imundo. Quebrar os pactos com o espírito imundo. Agora olha o capítulo 13, verso 6. Isso é lindo. Esse é um dos versos mais emocionantes do Antigo Testamento, irmãos. Este é um dos versos mais emocionantes do Antigo Testamento, igreja. Se alguém lhe disser: que feridas são essas nos teus braços? Responderá ele: são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Alguém vai chegar para Jesus e vai fazer essa pergunta: Senhor, que feridas são essas nas tuas mãos? Que feridas são essas nos teus pés? Que ferida é essa no teu coração? E Jesus vai dizer: essas são as feridas com que eu fui ferido na casa dos meus amigos. Ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Ele foi ferido na casa dos seus amigos. Preste bem atenção, olhe para as feridas de Jesus. Pare de considerar os teus próprios arranhões e olha para as chagas de Jesus. Tu que ficas melindrado com tudo, sentido com tudo, ressentido com tudo, quer desistir por tudo, olha para aquele que foi inocente, puro e recebeu feridas sem merecer por amor a ti. Que feridas são essas? Ah, irmãos queridos,
Edward Schlito dizia uma coisa tão linda, guarda isso no coração, falando da diferença entre a nossa fé e a fé dos outros, dos que adoram outros deuses. Sabe o que ele disse? Guarde essa, segura aí. Outros deuses eram fortes, mas tu fracos tinhas de te tornar. Outros a caminho do trono cavalgaram, mas na via dolorosa tu tropeçaste. Nossas feridas apenas Deus pode entender, porque nenhum Deus tem ferimentos além de ti. Nenhum Deus tem ferimentos além de ti. Não, senhoras e senhores, o Deus adorado pelo Espiritismo não tem feridas. É tão alto, tão grande, tão distante, tão onipotente, tão perfeito, tão transcendente, que não pode se ferir. Nem se relacionar com ele o seu seguidor pode, precisa apelar para intermediários. Ah não, senhoras e senhores, o Júpiter dos gregos não pode se ferir. Antes ele está com um feixe de raios em sua mão para punir os mortais. Senhoras e senhores, o imarcessível Alá de Maomé e dos muçulmanos não pode se ferir. Mas o Deus que esta igreja serve, adora e crê, é o Deus que entrou na nossa história, que foi homem de dores e que sabe o que é padecer, e que foi tentado como nós em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Este é o Deus que te entende, este é o Deus que compreende, este é o Deus capaz de ter compaixão, este é o Deus que conhece a dor e a rejeição e a traição e o sofrimento. Este é o Deus que foi ferido por mim e por ti. Este é o Deus que não acaba conosco na sua grandeza. Esse é o Deus que tem ferimentos e por isso compreende e se compadece daqueles que hoje estão feridos. Isto é tremendo, porque sua morte amarga se tornou doçura para nós, porque a rejeição foi dele, mas a aceitação é nossa, porque as feridas foram dele, mas a cura é nossa, porque o castigo foi dele, mas a paz é nossa, o sangue derramado foi dele, mas o bálsamo que cura as nossas feridas é nosso. A enfermidade foi dele e ele tomou sobre si todas as dores e enfermidades para que a cura seja nossa. A coroa de espinhos foi dele, mas a coroa da vida é nossa. A humilhação foi dele, mas a glória é nossa. O preço foi ele que pagou, mas a compra pela graça é nossa. Isso tudo é único. Está escrito nesse texto que a salvação vem de olhar para Jesus e ver que ele é o meu substituto na cruz. Você já prestou atenção uma coisa? Não haveria nada mais ridículo e absurdo e imponderável neste mundo do que você ver. Eu desafio alguém que tenha visto assim uma frase. Desafio alguém que tenha visto assim uma frase: só Buda salva. Eu desafio alguém que ande por todo o mundo islâmico e veja uma frase dizendo assim: só Muhammad Ali salva, só Maomé salva. Eu desafio alguém que veja uma frase lá nos centros doutrinadores do Espiritismo: só Kardec salva, só Edmary Baker salva, só José Smith salva. Você não vai encontrar isso nunca, porque nenhuma religião no mundo todo ensina para os seus seguidores o que Jesus ensina, que a salvação não vem pela obediência a uma doutrina, vem por um relacionamento com Ele. Nenhuma confissão religiosa no mundo prega que você é salvo por um salvador, você é salvo por uma ideologia, você é salvo por esforço próprio, você é salvo por boas obras, por boas resoluções, por votos. Mas o Evangelho diz que nós somos salvos por Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Quantos podem aplaudi-lo neste momento? Tomé olhou para as feridas de Jesus e caiu prostrado aos seus pés e disse: Senhor meu e Deus meu. Olha para as chagas de Jesus, olha para as feridas de Jesus. Ali está a provisão da tua vitória, ali está a solução da tua reconciliação com Deus.
Vem, coração ferido, olha para Jesus e obtém tua cura. Vem, coração duro, olha para as chagas de Jesus e recebe o teu quebrantamento. Vem, coração cansado, olha para Jesus e obtém o teu descanso. Vem, coração traído, olha para Jesus e recebe a sua verdade. Vem, coração sem rumo, olha para Jesus, Ele recebe a ti. Vamos baixar nossa cabeça e vamos orar neste momento, em nome de Jesus. Olharão para mim a quem traspassaram, derramarei espírito de graça e de súplica, por suas chagas nós fomos sarados, em nome de Jesus.